de volta ao canal Direito de Infraestrutura e Regulatório. Hoje vamos falar sobre o controle realizado pelo TCU sobre agências reguladoras em geral e particularmente sobre a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Para falar sobre isso, temos hoje um convidado muito especial, o advogado do Portugal Ribeiro Advogados e mestre em Direito pela UERJ, Antônio Bastos. Antônio é formado pela FGV Rio e trabalha já há vários anos exclusivamente com os setores de infraestrutura, com foco em contratos de concessão e PPP. Antônio acaba de defender uma dissertação de mestrado interessantíssima, que buscou verificar empiricamente se as assertivas da literatura jurídica a respeito da atividade de controle do Tribunal de Contas da União, do TCU, sobre as agências reguladoras, estavam corretas. Para isso, Antônio analisou em torno de 200 acordos do TCU, buscando definir, entre outros, se o TCU, no controle da atividade regulatória, realiza escolhas regulatórias que caberiam à ANTT, se o controle do TCU sobre a ANTT se intensificou ao longo do tempo, se o TCU segue sempre a proposta de acordo da área técnica, o que significa, em outras palavras, que o tribunal tem deferência pela sua área técnica e pouca deferência pelo regulador, pela ANTT. Essas são checagens, entre outras, que Antônio fez no seu trabalho com análises numéricas. A dissertação de Antônio foi aprovada com louvor e com recomendação de publicação por uma banca examinadora super rigorosa na UERJ, sob orientação do professor José Vicente, e por isso eu queria que Antônio hoje nos falasse mais sobre o seu trabalho, que eu espero que seja publicado em breve como livro. Para isso, já vou começar fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte. A sua tese comprovou assertiva de que o TCU tem uma atitude intrusiva em relação à atividade fim da ANTT. É verdade isso? Ela de fato comprovou isso? Se ela comprovou, como é que você mensurou o quão intrusivo é o TCU em relação à atividade regulatória da ANTT? É possível afirmar que o TCU atualmente é o verdadeiro regulador do setor de transportes terrestres federal? Muito obrigado pela pergunta, Maurício, pelas perguntas. Queria primeiro começar agradecendo a oportunidade da entrevista. Maurício é uma grande referência para mim. Participou da banca, do trabalho, e esse trabalho foi defendido agora no dia 31 de maio, na UERJ. A minha ideia foi, partindo da literatura mais recente sobre o Tribunal de Contas da União, que apontam um certo exercício pelo Tribunal de Contas da União de competências que caberiam às agências reguladoras, verificar empiricamente se e de que forma isso acontece em relação a uma agência regulatória específica, a ANTT. Então, basicamente, no capítulo 1 da minha dissertação, eu faço uma revisão da literatura, no capítulo 2 eu faço uma análise quantitativa dessa base de dados de 200 acordos, no capítulo 3 eu faço uma análise qualitativa. E a ideia é justamente responder essas perguntas que o Maurício falou. Acho que a gente vai ter um bate-papo super interessante sobre esse tema. Primeira pergunta, se a minha tese comprovou assertiva que o TCU age de forma intrusiva em relação à atividade de fim da ANTT. Eu reformularia um pouco essa pergunta, porque eu não usaria a palavra intrusiva, eu descreveria dessa forma. A minha dissertação não tentou fazer um juízo de valor sobre o que está acontecendo. Ela tentou descrever de forma objetiva um fenômeno. E o fenômeno que eu queria responder é se o TCU, ao exercer o controle sobre a ANTT, adota escolhas sobre como a ANTT deve executar suas atividades fins. Ou seja, se ele age mais do que como controlador, como um verdadeiro regulador, indo ao fundo na análise de escolhas regulatórias feitas pela ANTT. Eu busquei mensurar isso, tanto tirando dados empíricos, quanto fazendo análise qualitativa de decisões. E eu creio que a resposta pode ser tida como afirmativamente, da forma que eu vou desenvolver de forma um pouco breve aqui. No nível empírico, você consegue mensurar isso mais ou menos pelo número de comandos
que o TCU exerce, que o TCU expediu em relação ao NTT. Esses comandos são de dois tipos, são as determinações, em que o TCU impõe uma determinada conduta que a agência deve adotar, e as recomendações, que não teriam um caráter impositivo na teoria. O que eu notei foi que em 200 desses acórdãos, o número de 90 deles, há essa expedição de comandos em relação à NTT, e um número bastante elevado. Foram verificados mais de 500 determinações, quase 600, mais de cento e poucas recomendações. E interessante que a proporção é de 4:1, né? Basicamente, para cada recomendação, que seria, teoricamente, uma questão mais de sugestão, você tem 4 comandos, né? E a grande maioria deles, em 90 desses casos, em mais de 70% deles, em relação a como a NTT deve executar suas atividades fins. Ou seja, esses comandos são expedidos não em relação a como a NTT deve agir em termos de pessoal, em termos de contratos administrativos internos, mas como que ela deve exercer, por exemplo, o reajuste tarifário, reajuste não, como ela deve fixar as revisões da tarifa em contratos de concessão rodoviária, em como que ela deve fazer a modelagem de contratos ainda antes da publicação do edital em contrato de concessão rodoviária ou de concessão ferroviária. E na análise qualitativa, se vê que, em alguns casos específicos, o TCU ele realiza uma análise a fundo das escolhas regulatórias feitas pela agência. O que eu quero dizer com análise a fundo? Eu quero dizer que a unidade técnica do tribunal ela refaz os cálculos, né, que estão presentes, por exemplo, nos estudos de viabilidade prévios à licitação de concessões. Ela revê se as contas que a NTT são feitas corretas, se as metodologias, se os métodos de regulação estão adequados, e ela vai no detalhe desses itens, né? Então, o que é interessante verificar é que, em casos específicos, nota-se que o TCU praticamente refaz o trabalho que, a princípio, caberia à NTT. Então, e aí ele concorda ou não, ele aprova ou não, conforme o que a NTT faz, está de acordo ou não com o parecer dado pelo tribunal. Então, eu não diria que o TCU é o verdadeiro regulador do setor de transporte terrestre federais, porque não se nota que ele faz isso em todos os casos. Ele escolhe alguns casos em que ele vai fazer essa revisão regulatória profunda, digamos assim, principalmente em relação a editais em contratos de concessão não publicados ainda, ou seja, previamente ao contrato de concessão. E o outro caso em que acontece muito são nas tais das auditorias operacionais, que ele revê se o nível das tarifas estaria adequado, se a NTT estaria agindo de forma adequada. Então, eu diria que a NTT continua sendo, claro, o regulador do setor de transporte terrestre, até porque o TCU não teria capacidade de rever tudo, mas o TCU ele se transformou em uma instância de redundância regulatória ocasional. Ou seja, a ideia de redundância é quando você tem dois órgãos que exercem a mesma função. Então, ocasionalmente, quando o TCU entra nessas questões, ele se torna como se fosse um supervisor regulatório, um revisor regulatório, e faz essa análise a fundo de escolhas que são tomadas pela agência. E isso, eu sei que o seu trabalho é um trabalho que tenta isolar juízos de valor, né? Você tenta mostrar numericamente que o TCU está exercendo essa função, né, de redundância regulatória, está exercendo essa função, você diz, redundância regulatória eventual, mas a verdade é que ele escolhe quando ele quer fazer esse eventual, né? Então ele no final é o grande decisor, é o decisor final sobre as matérias que ele escolhe revisar, né? Então, portanto, o que me parece do que você está falando é que, de fato, ele não
se dar um limite, e aí eu já entro numa outra questão, né? Como é que o TCU descreve a sua própria atividade? Eu me lembro que no capítulo sobre a análise qualitativa que você fez toda uma investigação sobre como o TCU se vê, como ele descreve a sua atividade. E nessa descrição, ele dá a entender que ele deixaria espaço para a escolha do regulador, ou seja, ele faria um controle de legalidade da NTT, e a NTT, portanto, dentro das balizas legais, poderia exercer seu poder de escolha regulatória. Isso corresponde à realidade, segundo a sua análise? Essa pergunta é muito interessante, Maurício. O grande precedente que existe em relação a como o TCU deve exercer o controle das agências reguladoras é o Acórdão 1703, se eu não me engano, de 2004, da relatoria do ministro Benjamin Zimmer. E ele estabelece basicamente assim, parafraseando de forma livre, que não cabe ao TCU entrar no jogo regulatório em si mesmo considerado. Essa tarefa compete à agência reguladora. E o TCU ele deveria exercer um controle de segunda ordem. E aí, ele, em matérias que não fossem sujeitas às atividades fins das agências, ou seja, no controle da atividade meio, ele poderia expedir determinações em quaisquer casos. Porém, no tocante às atividades fins das agências, em que tivesse em questão matérias sujeitas à avaliação discricionária do regulador, ele só poderia expedir recomendações, ou seja, não poderia impor a adoção de determinadas condutas nesses casos. Ele só poderia expedir determinações quando estivesse diante de ilegalidades. Então, assim, o critério falou, olha, a gente não pode tolerar uma ocorrência de ilegalidade. Então, nesse caso específico de ilegalidade, a gente vai expedir determinações. Então, essa é a ideia que lastreia como o TCU enxerga que deve exercer o seu controle. Ele deve supervisionar e só determinar em caso de ilegalidade. Porém, o que se nota na prática é que o conceito de ilegalidade utilizado pelo Tribunal de Contas da União, ele é um pouco elástico, porque ele parte, por exemplo, da violação a princípios jurídicos, por exemplo, o princípio interesse sobre supremacia do interesse público, o princípio da modicidade tarifária e outros, e também ele utiliza como parâmetros de legalidade suas próprias instruções normativas e próprios entendimentos do próprio TCU sobre como a lei deve ser lida, entendeu? Em casos que, por exemplo, haja uma discordância entre o TCU e a NTT sobre qual é o significado específico de um texto legal. Então, na prática, essa distinção ela acaba sendo, por vezes, circunvencionada pelo próprio tribunal, e ele acaba entrando nessa análise a fundo sobre o mérito de escolhas regulatórias da NTT. O que você está dizendo é o seguinte, ele tem tanto espaço para definir o que é uma análise de legalidade que, nos casos específicos, ele simplesmente diz que, neste caso, eu estou analisando a minha análise é de legalidade porque eu acho que dá um desrespeito a um princípio geral, né, que você preenche o conteúdo do princípio geral como você acha que deve, no caso concreto, né? E, com base nisso, ele entra em qualquer escolha regulatória, usando como pretexto o fato de que ali há um problema de legalidade. É isso que você está dizendo? Queria confirmar. É quase isso, não é exatamente isso, mas eu não diria em qualquer contexto, em qualquer espaço, seria um pouco mais modesto nas minhas colocações. Mas o que há um alargamento, né? Um alargamento desse conceito de legalidade que acaba abrindo espaço para o tribunal agir. E
E ele equipara o que seriam assim meras irregularidades com ilegalidades, entendeu? Então, assim, em questões que ele acha que não estão conformes, em que o juízo da unidade técnica do tribunal acha que não está conforme, o tribunal acaba acatando isso, entendeu? E, em vez de exercer uma certa deferência à NTT, e que se vê de forma muito pouca essa ação de deferência. O que o tribunal aprova, quando ele faz essa análise a fundo, não são questões que, enfim, ele fala, não, tudo bem, eu tenho outra visão, mas isso está dentro do espaço de folha regular discricionário. Ele aprova o que ele acha que está correto, entendeu? Isso se torna claro. É relevante o número de acordos em que você tem o TCU dizendo, olha, eu discordo do regulador, mas essa opção é do órgão regulador. É relevante isso? Ou simplesmente não? Eu não identifiquei isso de forma relevante. Na prática, o que acontece, Maurício, é que o TCU ele cria um ônus de justificação, entendeu? Da NTT para o próprio tribunal. Para o tribunal aprovar as escolhas, a agência tem que convencer o tribunal que aquela escolha é a melhor. E trabalhando com esse ônus de justificação, sobra pouco espaço para deferência. Então, você verifica uma certa dissonância que eu identifiquei entre o discurso do tribunal, que seria um discurso de maior autocontenção e maior reconhecimento do espaço das agências, e a prática, né? O que o tribunal faz, às vezes, em termos de contenção, é ele afirmar que a solução que a NTT não dá é adequada, mas ele não impor qual seria a solução. Ele falou, refaça esses cálculos, refaça esses estudos de outra maneira. Entendeu? Mas não... O que você está me dizendo é que, malgrado o discurso de que há uma deferência às escolhas do regulador, na prática não é isso que se vê. Né? Não, deferência não é uma palavra que eu usaria depois dessa pesquisa. Tá. Eu tenho dito que hoje em dia é mais importante sabermos quem é o secretário ou o diretor de uma unidade técnica do TCU, responsável por fiscalizar uma dada agência reguladora, né? Por exemplo, quem é o secretário da Cefid Aviação Rodovias, né? Quem é o secretário, enfim, daquela CEINFRA Rodovia Aviação, eu falei Cefid, né? Que é o nome anterior. Quem é o secretário da CEINFRA Rodovia Aviação, ou quem é o diretor dentro da CEINFRA Rodovia Aviação que cuida de rodovias, né? Do que é mais importante isso do que saber quem é o diretor ou o conselheiro, né? Tem agências que o cargo máximo é de diretor, tem agência que o cargo máximo é de conselheiro, como a Anatel, por exemplo. Quem é o diretor ou conselheiro da agência, né? O que a sua pesquisa nos revela sobre a deferência do TCU à sua área técnica ou aos reguladores? Na verdade, a gente já falou até aqui que não há muita deferência do TCU aos reguladores. Pode-se dizer que o TCU tem uma enorme deferência à sua própria área técnica? Essa é uma pergunta interessante, Maurício. Uma das questões que é identificada pela literatura sobre esse tema é a importância da unidade técnica do tribunal, e que o TCU muitas vezes concordaria, né, acataria as propostas de encaminhamento por ela encaminhadas. Então, isso foi um tema de pesquisa. O que eu reparei é que nos acordos que a gente tem o parecer da unidade técnica, em mais de 75% deles, em 75, alguma coisinha, o tribunal ele acata integralmente a proposta de encaminhamento feita pela unidade técnica, sem alterar de forma significativa os comandos, né? As propostas de determinação, de recomendação. Então, 3/4 parece que
é acolhido integralmente. Nos outros casos, há uma discordância entre o que a unidade técnica coloca e o que o tribunal coloca. Mas muitas vezes essa discordância ela não é de todo, entendeu? Eles acolhem em parte e discordam em outra parte. E o que é interessante notar é que nessa... Então, assim, eu acredito que o TCU ele confia muito mais nas análises técnicas, nas análises sobre a matéria de transporte terrestre, que são feitas pela sua unidade técnica, do que na que é feita pela própria Agência Nacional de Transportes Terrestres, entendeu? Então, eu concordo com essa afirmativa que a deferência, em termo técnico, não é a NTT, é a própria unidade do integrante do tribunal. Tá. Então, de certa forma, isso nos dá margem, né, a começar a discutir se a gente não tem que começar a ter processos de controle sobre a indicação desses técnicos, né? Se o tribunal é o revisor, se ele revisa ad hoc, né, ele é um regulador eventual, ele faz uma redundância regulatória eventual. E se em 75% dos casos ele segue a sua área técnica, ele não faz deferência à NTT, né? Ele não faz deferência às agências reguladoras, né? Vamos aqui generalizar. Talvez seja o caso da gente começar a pensar em prestar atenção nos processos de escolha dos secretários dessas unidades técnicas, né? De secretários e diretores dessas unidades técnicas, porque a gente, para definir um diretor de uma agência reguladora, quem deveria estar tomando essas decisões, a gente tem hoje uma série de requisitos curriculares que estão previstas uma série de requisitos que estão previstos na lei das agências, tem que haver uma indicação pelo presidente da República, tem que haver uma sabatina no Senado, uma aprovação pelo Poder Legislativo, e depois ele tem mandato. Então, são pessoas que tomam decisões dentro de uma estrutura institucional, inclusive que as protege de determinados tipos de influência indevida, né, de influência política, etc. Já o técnico do TCU, que está se sobrepondo, eventualmente, às decisões desses diretores das agências, eles não estão dentro desse sistema de proteção, e a sua escolha não passou por um escrutínio tão rigoroso, né? Daí me vem aqui a ideia de que talvez a gente tivesse que começar a olhar melhor como é que são escolhidos, quem são, né? E como é que são escolhidos esses técnicos que lideram as áreas técnicas do TCU. Mas isso é uma divagação. Eu acho que a gente... Diga. Eu não entrei nesse mérito na minha dissertação, só que descrever o fenômeno. Mas só para situar, a grande maioria das unidades técnicas elas são formadas por auditores selecionados por meio de um concurso público, né? Mas não é suficiente. A gente também tem uma série de pessoas concursadas na NTT, uma série de pessoas concursadas em todas as outras agências, e, no entanto, a gente coloca para a decisão final, né, na diretoria, pessoas com uma série de exigências curriculares e indicadas pelo Presidente da República, aprovadas pelo Legislativo e com mandato, né? Então, tem toda uma proteção que é diferente da lógica burocrática, né, do concurso público. Ou seja, há um controle democrático sobre ainda que seja uma posição técnica, um controle democrático sobre o diretor da agência. E o que o que você está me dizendo a minha análise mostra que a NTT está que o TCU, a área técnica do TCU, a rigor, né, está se sobrepondo, né, a esses diretores da agência. Mas mudando um pouco de assunto, você fala na sua dissertação que os ministros do TCU exercem um poder moderador em relação às unidades técnicas. Né? Você poderia me explicar isso? Eu acho que é uma coisa... Perfeitamente. Ouvir.
Poder moderador não tem nada a ver com aquela ideia lá do Império, mas no sentido de poder moderador exercido pelo imperador, mas no sentido de moderar a intensidade do controle exercido pelas unidades técnicas. Isso foi notado porque, nos casos em que o TCU discordou da proposta de caminhamento da unidade técnica, eu fiz uma análise se ele teria sido maior, mais interventivo, né? Se ele teria sido assim mais rigoroso, se ele teria adotado uma proposta assim de maior de tomar uma ação mais rigorosa do que a proposta da unidade técnica, ou se uma ação menos rigorosa. Por exemplo, se a unidade técnica não propôs multa e o plenário aplicou uma multa, ele seria mais rigoroso. Se fosse o contrário, a unidade técnica propôs multa a um servidor e o plenário não aplicou, ou seja, ele foi menos rigoroso. Então, a gente teve aproximadamente, estou pegando o número aqui certinho, 43 acordos que teve a discordância na minha base de dados. Em 35 deles, ou seja, 81% desses 43 teve a discordância, em 35 o TCU foi menos interventivo. Ele foi menos rigoroso que a unidade técnica. Por exemplo, ele excluiu determinações que a unidade técnica havia feito. Ele transformou determinações em recomendações, que teoricamente diminui a intensidade. E até mesmo ele negou a aplicação de multas a servidores da NTT ou de outros órgãos públicos e que estavam sendo propostas pela unidade técnica. Então, muitas vezes o que acontecia nesse caso era o acórdão saía com uma proposta de, sei lá, 30 determinações e 5 recomendações. Aí ele diminui, ele faz 25 determinações e 8 recomendações. Então, ele acaba diminuindo o rigor. Quando ele discorda, ele acaba mais diminuindo o rigor das propostas de encaminhamento feitas pela unidade técnica, que é aumentando. Inclusive, casos relevantes em que foi no final os ministros determinaram pela não aplicação de multas, né? Por exemplo, no caso da nova subida da Serra, que a unidade técnica propôs a aplicação de multa a servidores da NTT, e o ministro, no final, resolveu não aplicar. Então, é nesse sentido que ele exerce uma função de moderação. Então, a ideia é que eles dão uma segurada numa certa vontade de tratar com rédeas mais curtas o controle que a unidade técnica quer fazer sobre a NTT, propõe. E isso eu achei uma coisa interessantíssima, porque não estava muito claro isso. Já tinha tido a oportunidade de ouvir falar disso, assim, por pessoas falarem, mas agora os dados realmente comprovam essa existência da moderação pelo plenário do tribunal das propostas feitas pela unidade técnica. Eu fico só me perguntando, tá, em que medida isso não termina funcionando como um jogo de poder, né? Então, se a enorme deferência do tribunal à sua unidade técnica e, ao mesmo tempo, os dados mostram que o tribunal ele funciona como um moderador da unidade técnica, né? Se você pensar isso em termos de um jogo de poder, o tribunal tem interesse que a unidade técnica seja muito rigorosa. Quanto mais rigorosa, intrusiva a unidade técnica for, quanto mais irregularidades ela apontar, ilegalidades ela apontar, mais espaço o tribunal tem para ser o moderador, né? E aí, eu já indo para meu tempo, o nosso tempo está acabando, mas indo já para uma pergunta, eu me pergunto se esse poder moderador, você fala que é do tribunal, mas mais para frente na sua dissertação, a impressão que fica é que é um poder moderador, sobretudo, do ministro relator. Sim, né? Do ministro relator, exatamente. E aí,
você fala muito claramente que a grande maioria dos casos, né, você não tem divergência entre os ministros. As decisões são decisões da área técnica, validada ou levemente modificada, num número muito pequeno de casos, modificada pelo ministro relator. Né? Aí a minha pergunta o plenário, né, enquanto tribunal, enquanto pensando no plenário, né, o órgão, os órgãos o colegiado, né, será que ele não, a sua tese não dá margem a se afirmar que ele teria uma função quase que cerimonial, na medida em que as decisões de fato, pelos seus dados, né, pelos números, pela numerologia que você apresenta na sua dissertação, a impressão que me dá é que a área técnica é quem é o central na tomada de decisão, o ministro relator faz deferência à área técnica e é raríssimo o órgão colegiado modificar essa proposta do ministro relator, modera a área técnica. É isso? Eu entendi corretamente? É isso que seu trabalho mostra? Eu não colocaria dessa forma, Maurício. O que eu posso afirmar é o seguinte: dos 200 casos que eu analisei, em 187 não houve voto revisor. Houve só o voto do ministro relator, que foi aprovado por unanimidade, em 187 casos. Nos outros 13, teve voto revisor. Em 5 deles, o voto revisor foi no mesmo sentido do voto relator, complementando algum ponto. Em 8 deles, foi em sentido divergente. Em 4 deles, o voto revisor se sagrou vencedor. Normalmente são os casos que são assim mais polêmicos, né? Então, assim, é um número bem baixo que você tem o revisor discordando, né, do relator. É um número extremamente baixo e isso é inegável pelos dados. Agora, realmente, quem acaba sendo principal, né, é o próprio ministro relator, que valida ou não a decisão da unidade técnica. Na maioria das vezes, sim. Mas eu acho que, pela importância desses casos, que são os chamais a atenção, o plenário ainda tem uma função mais do que cerimonial. Tem muito a ver com volume também, né? São muitos casos, então muitas vezes acaba sendo só o relator que trata, e muitas vezes o relator concorda com a unidade técnica, mas em alguns casos específicos bastante relevantes tem essa função do voto revisor, mas é um número diminuto, entendeu? Talvez a individualidade, eu não entrei nesse âmbito de análise, eu só trouxe esses números, eu não trouxe uma reflexão, mas essa é uma leitura possível, né? Desses dados que foram apresentados. Talvez exista, assim como tem gente que aponta aqui no Supremo, existiriam 11 Supremos, né? Porque cada ministro teria um poder grande de decisão monocrática, talvez algo análogo exista no TCU, né? Eu acho que no TCU, uma análise desse tipo no TCU chegaria a resultados ainda mais surpreendentes. Porque tem uma coisa que a gente às vezes esquece, mas qual é a principal qualificação para alguém chegar ao TCU? Né? Ao contrário de ministro do Supremo, que você tem uma qualificação de notório saber jurídico, não existe esse requisito ou nada semelhante no TCU. O que é que faz a maior parte dos ministros chegarem ali? São ex-políticos. Aliás, Joaquim Barbosa, uma certa feita, falou de maneira muito pejorativa, né, sobre isso. Né? Mas são a maior parte deles, eles são ex-políticos, né, com formações muito diferentes, e como a atividade do tribunal, atividade expansiva, a interpretação expansiva da sua própria competência, levou o tribunal a opinar sobre basicamente qualquer coisa, né, da atividade da administração pública. Hoje o tribunal controla absolutamente tudo, né, da administração pública. Não me surpreende que haja deferência à área técnica, porque, de fato,
o ministro, ele, em regra, não tem formação que lhe permita fazer esse tipo de análise, né? Tão simples quanto isso. Não é uma pessoa com um notório saber, né, em nada relativo ao que ele está ali para decidir em vista dessa interpretação expansiva das competências, né, do tribunal. Mas, Antônio, eu queria, a gente já está no final do tempo, eu queria passar a palavra para você para considerações finais e a gente, a seguir, encerrar. Tá bom. A minha preocupação principal nessa dissertação foi trazer dados empíricos que trouxessem uma validação ou não de questões que estão colocadas pela literatura e questões que estão dentro do debate público, né? Sobre o Tribunal de Contas da União e o controle que ele exerce, e eu escolhi a NTT para falar sobre isso. Mas o que é interessante de conclusão final que a gente pode levar disso é que esse controle, digamos, mais próximo pelo Tribunal de Contas da União, que ele exerce essa função, né, de um revisor regulatório ocasional, ele acaba gerando um grande ônus de justificação da NTT em relação ao tribunal. E o que eu gostaria de falar é que isso não está previsto de forma clara nas normas sobre o setor regulatório de transportes terrestres. Essa atuação do Tribunal de Contas, ela se dá basicamente com base em entendimentos do próprio Tribunal de Contas da União sobre como ele deve exercer suas competências, instruções normativas editadas pelo Tribunal de Contas da União, e que não está previsto de forma clara, entendeu? Então, o que eu vejo é que o próprio tribunal ele foi maximizando, digamos assim, a sua importância no controle desse setor, né? E essa é uma realidade. É uma realidade que eu acho que deve ser reconhecida para a gente poder trabalhar em cima dela, para poder investigar quais são os efeitos, tanto positivos quanto negativos, que essa atuação gera. O que faz uma pergunta que eu me fiz ao final, o que faz o Tribunal de Contas entrar na análise a fundo de casos em alguns setores, em alguns tipos de atividade, por exemplo, editais não publicados e não em outros. Então, acho que há uma série de indagações que vão além disso, mas acho que o ponto de partida é enxergar a realidade, enxergar esse tipo de atuação que de fato acontece e que tem efeitos práticos relevantes dentro do setor de infraestrutura de transporte terrestre e que eu acredito que possa ocorrer em outros setores em maior ou menor grau. Tá? Basicamente isso, foi um trabalho muito interessante, ainda tem muitas investigações a serem feitas. Se Deus quiser fazer os ajustes necessários na dissertação publicar, e em breve ela vai estar disponível na biblioteca virtual da UERJ, né? Procurando pelo meu nome, vai ser possível achar para os interessados. Antônio, obrigado, Maurício. Antônio, muito obrigado pela conversa, pela entrevista, pelos apontamentos que decorreram aí do seu trabalho, que eu acho que enriquece enormemente o que se tem feito, né, o que se tem falado no mundo jurídico a respeito do Tribunal de Contas da União, né? Eu acho que o grande mérito do seu trabalho é que ele não liga para os relatos, ele não liga para o que as pessoas dizem, ele simplesmente tenta buscar os números, né? Então, se você tem, então o tribunal tem uma atividade que é intrusiva. Não, vamos ver se é intrusiva mesmo, vamos olhar os números, e olhando os números você tem uma constatação de se essa afirmativa é correta ou não. Eu acho que realmente o trabalho tem um enorme mérito, espero que seja publicado como livro em breve, e queria agradecer também aos nossos ouvintes, à nossa audiência. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o like, e estaremos de volta em breve com novos temas interessantes nos setores de infraestrutura. Antônio, muito obrigado mais uma vez. De nada. Até mais. Tchau, tchau.